Seguindo, meus amigos, turma, vamos lá falar de competência dentro do processo administrativo. Competência, diz a lei, que é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria. Abre aí comigo o artigo 11 da lei. Diz assim, ó: a competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria, salvo os casos de delegação e avocação legalmente admitidos, ou seja, a competência, esse poder legal conferido ao agente para a prática do ato, pode ser objeto de delegação e avocação. Há quem diga que a competência não dá para delegar. O que se delega é o exercício da competência, porque a competência é o elemento vinculado do ato e ela é irrenunciável. No entanto, o seu exercício admite uma delegação e avocação nos casos previstos em lei. Barroso, quais são as matérias que eu posso delegar? Artigo 12 da lei. E quais as que eu não posso delegar? Artigo 13. Você vai por exclusão. Porque você, quando delega, você alcança eficiência. Você alcança melhores resultados. Por isso que a lei fez o que no artigo 13? Não pode ser objeto de delegação. Te dá 3 casos. E no artigo 12 diz que você pode delegar se a matéria for técnica, social, econômica, territorial, jurídica. Não taxa as matérias, ela cita algumas matérias, né? Mas o artigo 13 ela é bem assim direta. Não será objeto de delegação. Vamos abrir comigo o artigo 12 da lei, ó. Deixa eu descer aqui. Diz assim, ó: um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, delegar parte da sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda que estes não lhe sejam hierarquicamente subordinados, quando for conveniente, em razão de circunstância de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial. Então, eu posso pegar a matéria jurídica. A lei diz que compete ao presidente da República, isto é, chefe do Poder Executivo, aplicar demissão a servidor público federal. Artigo 141, inciso 1º da Lei 8.112/90. Matéria jurídica, ele pode delegar isso para um ministro de Estado. Não tem nenhum problema. Matéria jurídica admite a delegação. Tudo bem? Artigo 12, parágrafo único diz: o disposto no caput deste artigo aplica-se a delegação de competência dos órgãos colegiados aos respectivos presidentes. É a mesma ideia que você tem de delegação, de você delegar matéria técnica, matéria social, econômica, jurídica e territorial, ainda que o órgão não lhe seja hierarquicamente subordinado, você pode sim trabalhar dentro dos órgãos colegiados também. Tudo bem? Artigo 13 diz assim: não podem ser objeto de delegação a edição de atos de caráter normativo, a decisão de recursos administrativos e as matérias de competência exclusiva do órgão ou da autoridade. Tá? Então, 3 matérias que não admitem a delegação. Se o ato for normativo, né? Decreto, por exemplo, tá? Não admite a delegação. Se envolver uma decisão sobre um recurso, questão do Ministério Público aqui do Rio de Janeiro, última prova, banca da Fundação Getúlio Vargas, tá? Não se admite delegar decisão de recursos administrativos. E a questão que envolver a competência exclusiva. Toda vez que você vir na lei, compete exclusivamente, já fique sabendo que aquela competência é indelegável, ok? Artigo 14, o ato de delegação e sua revogação deverão ser publicados no meio oficial, princípio da publicidade. Vamos ter que divulgar quando houver delegação e também a sua revogação. O ato de delegação especificará as matérias e poderes transferidos,
Os limites da atuação do delegado, a duração e os objetivos da delegação e o recurso cabível, podendo conter ressalva de exercício da atribuição delegada. Eu posso, quando for delegar uma atribuição, por exemplo, meu de portaria, eu posso ressalvar algumas atribuições, ok? As decisões, cadê? O ato de delegação é revogável a qualquer tempo pela autoridade competente. Então, se ele delega, ele pode revogar a qualquer tempo. Revogação é discricionária. As decisões adotadas por delegação devem mencionar explicitamente esta qualidade e considerar-se-ão editadas pelo delegado, quem foi enfrentar concurso estadual, a Lei do Processo Administrativo do Rio de Janeiro, a 5427 de 2009, diz que essa responsabilidade é do delegante, tá bom? E aqui no plano federal diz que é do delegado, tá bom? Artigo 14, parágrafo 3º da lei. Barroso e avocação, artigo 15, será permitido em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados a avocação temporária de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior. Eu posso delegar para quem está abaixo, subordinado, delegar para quem está ao lado, não subordinado, tá bom? E a avocar só de subordinado. A avocação é de órgão hierarquicamente inferior. Artigo 16. Os órgãos e entidades administrativas divulgarão publicamente os locais das respectivas sedes e, quando conveniente, a unidade fundacional competente em matéria de interesse especial. E o artigo 17, fechando a competência, inexistindo competência legal específica, o processo administrativo deverá ser iniciado perante a autoridade menor grau hierárquico para o quê? Para decidir. Por quê? Porque a gente vai perceber depois que o recurso tramitará no máximo em 3 instâncias. Então, se não tiver nada estipulado em lei, o processo vai começar lá embaixo, né? Grau menor, para viabilizar o recurso para os graus maiores. E, em regra, 3 instâncias administrativas é o que a professora de Pietro chama de princípio da pluralidade de instâncias. Ok? Tranquilo? Obrigado aí pela atenção de vocês. Daqui a pouquinho eu volto para falar de impedimento e suspeição. Até já, galera!